Foi com ele que perdi a virgindade, inclusive. E me falou que era casado. E eu não tinha a mínima ideia. Fica tranquila, meu casamento é aberto. Tínhamos que sair escondidos em horários que ela estava trabalhando ou viajando. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Porém, sem a esposa dele saber que estávamos nos envolvendo. Tem mais dignidade aqui, você... Preciso compartilhar um assunto muito delicado. Faz 5 anos exatamente que conheci uma pessoa que era meu colega de trabalho. Eu era contratada temporariamente no banco com contrato de 2 anos. Trabalhei no mesmo setor que ele e ficávamos sozinhos o dia todo na mesma sala. Após algumas semanas, depois de me conhecer, eu estava arquivando uns documentos em um canto e ele veio até mim tentando se aproximar para beijar minha boca. Eu fiquei um pouco em choque e não fiz nada. Ele ficou me encarando próximo ao meu rosto para ver se eu tinha alguma reação. Eu tinha 18 anos e nunca havia tido nenhuma relação amorosa com alguém, então não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo ali. Então, solicitei que trocassem meu horário de trabalho para não ter que me encontrar com essa pessoa. Ele trocou também o horário de trabalho e começou a sair no mesmo horário que eu. Nessas saídas de trabalho, ele ficava me esperando no portão da empresa para me oferecer carona e eu não aceitava de maneira alguma. Até que de tanta persistência acabei aceitando uma carona em um dia nublado, me deixando próximo à minha casa. Ele me beijou. No outro dia cheguei na empresa cedo e ele estava no estacionamento me esperando e acabamos nos beijando novamente. Após todos esses esforços dele de se aproximar, acabamos nos aproximando muito. Foi com ele que perdi a virgindade, inclusive. Após algumas semanas acabei deixando escapar que estava ficando apaixonada por ele. Assim ele me chamou para conversar e me falou que era casado. E eu não tinha a mínima ideia. Ele nunca tinha dado resquícios de que era casado. E nisso ele me falou as seguintes palavras: Fica tranquila, meu casamento é aberto. E explicou que eles dois saíam com várias pessoas e até faziam troca de casais. Para mim não tinha problema nenhum, porque a esposa, no caso, sabia que estávamos saindo. Devido a estar no momento da paixão, eu até mesmo apegada, continuei saindo com essa pessoa casualmente, porque tinha muita atração sexual. Depois de um tempo, ele começou a sair escondido comigo da esposa, porque ela ficou com ciúmes dele querer sair comigo o tempo todo e ela solicitou para ele não se apaixonar por mim. Foi ele que me contou isso. Tínhamos que sair escondidos em horários que ela estava trabalhando ou viajando. Eu acabei falando para ele que não queria sair com ele mais, que estava gostando de forma romântica e que não seria saudável continuarmos. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Ele começou a fazer de tudo para me fazer ciúmes. Mostrava que estava conversando com outras mulheres, marcava de sair para fazer troca de casais comigo próxima. Eu não fiquei magoada ou enciumada porque eu sabia que aquela era a condição da relação deles. Então essas provocações não me incomodavam. Estava seguindo a vida normalmente. Após esse episódio, ele me procurou para falar que estava apaixonado e que não queria me perder e que estava doendo para ele. Então voltamos a ficar. E agora ele me queria como namorada, entre aspas. E começamos a manter nossa relação de certa forma. Ele casado e namorando comigo. Porém, sem a esposa dele saber que estávamos nos envolvendo de forma romântica. Sempre aconteceu tudo escondido. Até que chegou um momento que eu achei injusto a forma que ele estava conduzindo a relação comigo e com a esposa. Porque essa esposa também tinha um namorado. Porém, ela compartilhava tudo com o marido. Já ele ficava me escondendo e escondendo as coisas que estávamos vivendo. Ele viajava comigo para várias cidades e continuava dizendo para a esposa que estava fazendo cursos. Comecei a achar injusto a forma que ele estava conduzindo as coisas. Não queria ficar no papel de amante mais. E coloquei ele na parede para saber o que ele queria comigo. Foi aí que ele falou que não suportava a relação dele com essa mulher, que ela era chata, que não fazia os gostos dele e nem os fetiches. Eu disse que não queria saber da mulher dele. Queria saber o que ele queria, se iria continuar casado ou se pretendia ficar comigo. E ele pediu paciência porque iria pedir o divórcio,
que era complicado porque eles têm uma filha pequena. Não queria perder os momentos com a filha dele. Falou que se tivesse me conhecido antes da filha nascer, sem dúvida, não pensaria duas vezes em ficar comigo. Pediu paciência para esperar um pouco mais, que vai pedir o divórcio para ficarmos juntos. Porém, não estou suportando mais essa situação. Estou com uma crise moral muito grande. Estou vendo situações que me provocam ansiedade. Me sinto uma pessoa horrível em aceitar toda essa situação para ficar próxima de uma pessoa que gosto. Ultimamente, a minha crise moral estava cada vez maior. Tenho que conviver algumas vezes com a filha pequena dele próxima de mim. Ele me beija perto dela, diz que me ama próximo da menina, que tem apenas 5 anos e tenho medo dela começar a associar algumas coisas à nossa relação. A mãe dela também tem uma pessoa que considera namorado. Dorme na casa deles e dorme com ela, e essa criança convive com esses dois lados obscuros. Essa é minha maior crise moral. Por isso venho cobrando uma posição dele. Não quero mais fazer parte disso. Não quero acompanhar a destruição moral de uma criança que gosto. Eu sou apaixonada por aquela menina. Estou buscando alguma forma de sair com dignidade dessa história, porque tive que acompanhar muita coisa que hoje me faz mal. Tenho nojo em saber que na casa dele dorme outros homens com essa esposa. Tenho nojo de ele aceitar essas coisas acontecendo. Tenho nojo dele não tomar nenhuma atitude em relação a isso. Eu me sinto muito hipócrita, porque algumas vezes nos beijamos próximo à criança, porém eu nunca aceitei dormir com ele na casa dele ou com a filha presente. Hoje eu me sinto péssima por toda essa situação. Eu queria uma orientação de como sair com dignidade dessa situação. Eu sei que eu errei porque eu aceitei tudo isso, mas se pudesse voltar no tempo, eu nunca teria me envolvido com uma pessoa casada, mesmo que em relacionamento aberto. Eu deixei meu relato como forma de orientação para outras pessoas também não passarem por isso. Eu nunca mais na minha vida quero envolvimento com uma pessoa comprometida. Isso acabou comigo, acabou com minha moral e ética. As coisas que eu acreditava se acabaram juntas com toda essa situação. Se envolver com uma pessoa comprometida vai acabar com suas vidas em todos os aspectos. Sua autoestima, seus sonhos e objetivos. E muitas das vezes vai ser um sofrimento por uma pessoa que não vale a pena. No meu caso, uma pessoa que submete a filha a viver uma situação dessas. Ver a criança crescendo, vendo essas nojeiras, não ama nem a filha nem a si mesmo. Ou seja, não ama nada nem ninguém. Estou aprendendo da pior forma que o universo pode me mostrar. Bom, ela pediu aqui, conselhos, como sair disso com dignidade. Saindo, simples assim, saindo. Você fala pra ele, acabou, não quero mais, isso está me fazendo mal, eu não gostaria que fizessem isso comigo se eu fosse uma criança, ponto final. Vocês ficam procurando coisas mirabolantes para resolver o que é simples. Sair com dignidade é simplesmente sair. Abrir mão de algo tóxico que está te fazendo mal, sair desse relacionamento que você já sabe que está prejudicando uma criança. A não ser que essa criança já não tenha esse modelo de família desde nunca, Ou desde sempre. Se essa criança já nasceu nesse meio, para ela isso é normal e ela vai levar isso para a vida dela e talvez não cause maiores transtornos. Da mesma forma que uma criança que, por exemplo, a história do Paulo Gustavo com o marido dele lá antes dele morrer. Eles alugaram 2 barrigas de aluguel e tiveram 2 crianças, 2 menininhos, e esses menininhos seriam criados por 2 pais. No caso, Paulo Gustavo veio a falecer, mas isso existe muito aí. Essa criança vai ter uma vida normal. Ela não tem um modelo diferente daquele. Então, talvez essa criança aceite isso como uma coisa extremamente natural. Só que não dá para esperar que no futuro essa criança tenha uma vida diferente dessa, já que somos a média das pessoas com quem convivemos. O fato aqui é que você entrou nessa relação sabendo de tudo isso. E agora você não quer sair. Você colocou ele contra a parede querendo saber o que ele queria com você, o que ele vai fazer. Ele usa a filha como desculpa. No fundo, você sabe o que está acontecendo e sabe por que para ele é cômodo. É muito cômodo isso. Eu não vou entrar aqui na questão da esposa, do que ela faz, desses homens que ela leva para dentro da casa dela, para dormir lá onde a filha dela está.
Eu não vou entrar nesse mérito porque eu tô ouvindo a versão da, teoricamente, namorada barra amante, amante barra namorada, né? Mas eu não tô ouvindo o lado dos outros. Então, gente, funciona da seguinte forma. Se eu não gosto de camarão, eu não como camarão. É simples assim. Ficar falando aqui de moral, de ética, de um monte de coisa e continuar ali, pra mim te coloca numa posição de igualdade, sabe? Vou sair com dignidade, mas no fundo não tem mais dignidade aqui. Você já perdeu a dignidade quando isso começou a te fazer mal, quando você viu tudo que estava rolando e continuou. Então eu acho que na verdade você precisa resgatar, né, a sua dignidade. Você precisa resgatar a sua autoestima, resgatar seu amor próprio. Adiantou lá no começo fazer toda aquela ceninha, mudar de setor, sabe? Recusar as caronas, até o momento que o cara te dobrou. Então isso pra mim já mostra que você não tem uma opinião formada sobre quem você é, do que você quer pra sua vida. É só a pessoa insistir um pouquinho que você cede. Então eu acho que é isso que tem que mudar. Precisa voltar lá atrás, né? Você é tão novinha ainda. Precisa voltar lá atrás e ver aonde que você se perdeu. Aonde que você começou a aceitar esse tipo de coisa. Porque se isso não for corrigido, se aquele gatilho inicial que te colocou nessa posição que você está hoje, se isso não for corrigido lá na sua programação, vai se repetir. Pode ser que não seja com um homem casado, mas pode ser que seja com um homem que abusa de você, que te manipula psicologicamente, um narcisista. Por quê? Porque você é um solo fértil para esse tipo de semente germinar. Então, olha para você e fala, ok, eu tive essas experiências, eu passei por isso, foi traumático, eu me arrependo, mas a partir de agora vai ser diferente. E risca esse cara da sua vida. Eu sou apaixonada pela filha dele. Mas ela não faz parte da sua vida. E isso precisa ser encerrado, não adianta. Agora você também vai ficar com ele por causa da criança, usando a mesma desculpa que ele tá usando pra ficar com a mulher dele. Gente, isso aqui pra mim é um balaio de gato, na verdade, onde ninguém tem amor próprio. E por mais que eu falei que essa criança vai normalizar tudo isso e não vai ter nenhum trauma, a gente não pode esquecer que a criança, ela absorve toda a energia do ambiente. Ela é o que a gente fala de esponjinha energética. E isso sim pode prejudicar ela. Não é a concepção que ela vai ter de família, mas a energia negativa que tem nesse ambiente. Porque aí a esposa sai com quem ela quer, traz aquela energia sexual terrível, aí o marido vai lá, faz sexo com ela, aí ele vai lá, faz sexo com a outra, aí provavelmente ele sai com outras também, porque existe essa liberdade. E isso vai criando uma egrégora e essa criança, ela vai absorver tudo isso. Tem muitas mães que falam assim, Sil, mas então porque... Mães não, pessoas, né, questionam. Mas como que uma criança tem câncer, tá doente, tem uma doença autoimune, se ela é criança e ela ainda não teve tempo de pensar negativo, de viver a negatividade dela para desenvolver aquilo. Gente, se você entra na bosta, você fede. Independente se você queria ou não estar ali, você vai feder. E a criança, muitas vezes, ela já é atacada com uma energia negativa dentro da barriga da mãe, além da energia que ela traz de outras experiências. Então a gente não pode esquecer que todo meio influencia. Gritos, palavras negativas, televisão, tudo que aquela criança vê ali em redes sociais, tudo que ela ouve, aquilo ali vai criando a personalidade dela e vai fazendo com que ela vibre nessa mesma frequência. E isso vai resultar positivamente, coisas positivas ou coisas negativas. Vai ter como resultado alguma coisa, tá? Então era essa a história de hoje, né? Eu espero que vocês levem para a vida de vocês esses ensinamentos de que a gente pode dizer não e dizer não quando é não. Esse cara, desde o começo, desde aquele primeiro olhar lá que ela disse que não sabia o que fazer e ficou parada, ele já sabia o que ia acontecer. Porque ali tinha um não com cara de sim. E aí, quando ela mudou de setor, ela virou uma caça. Instigou muito mais esse homem. Eu quero aquilo que eu não posso ter. Se não fosse assim, não desejaríamos ter carrões, roupa de marca, bolsas, né? Que para quem é milionário, é super simples ir lá comprar. É como você ir ali no brechó da esquina comprar uma bolsa de 50. Para eles é normal. Agora, quem não pode comprar, deseja aquilo. O que você não pode ter, acaba virando uma obsessão na sua vida,
Caso você queira conquistar aquilo, você vai fazer qualquer coisa. É assim que os homens acabam se apaixonando pelas mulheres que rejeitam, né? É aquela frase do Tony Robbins, né? Rejeição gera obsessão. É isso então. Um beijo e até a próxima história real.